Se você sofre abuso emocional ou está em uma relação abusiva, saiba se você é dependente emocional. E o tema de hoje é: por que é tóxico? Isso mesmo, gente. Você que está me ouvindo, pode ser que nunca tenha passado isso pela sua cabeça, mas entender por que esse tipo de relacionamento abusivo é tóxico pode ser libertador. Nós devemos levar em consideração aqui que o nosso corpo é uma indústria farmacêutica, gente. Tudo que o nosso corpo produz, todas as emoções que nós experimentamos no dia a dia, podem produzir em nós e produzem diariamente elementos químicos. Elementos químicos por meio dos nossos hormônios. Então, você começa a entender como que é possível uma relação contribuir ou não para a sua dependência emocional. Assim como um dependente químico passa a depender daquela substância, você pode perfeitamente ter se viciado numa pessoa. Eu sei que a princípio isso pode ser bastante assustador e você pode estar aí se perguntando se de fato isso já aconteceu ou está acontecendo com você. Para a gente analisar isso, é necessário que você coloque alguns itens, que você analise algumas situações. Você deve avaliar exatamente quais são as situações que você experiencia ao lado dessa pessoa. Ou seja, é muito importante perceber como você se sente quando você está junto dessa pessoa. Relações tóxicas podem acontecer em diversos âmbitos da nossa vida. No âmbito afetivo íntimo, também pode ocorrer no nosso âmbito familiar, pode acontecer no seu meio profissional e você deve saber disso. Portanto, há uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: as pessoas podem esquecer as coisas que você fez por elas, mas elas jamais esquecerão como você as fez sentir. E isso é muito verdade, gente. Aquilo que a gente experiencia, ou seja, aquilo que a gente sente, a maneira como alguém faz a gente se sentir, faz muita diferença, não é verdade? Bom, vamos imaginar então aqui numa situação hipotética que você conhece uma pessoa e que você passa a conviver cada vez mais próxima dela. E essa pessoa faz você se sentir muito bem, porque ela sempre te vê de uma maneira positiva, ela tem olhos generosos para você. De repente, ela percebe características em você que ninguém mais percebia. Ela consegue reconhecer coisas boas em você. E como é bom, né, gente? A gente se sentir reconhecido. Nossa, não tem nada mais gostoso do que alguém fazer um elogio verdadeiro para você. Quando a pessoa toca naquele ponto, né? Naquele ponto que de repente ninguém percebeu, mas é algo que você já vem se esforçando há muito tempo. Então, abusadores, manipuladores emocionais têm um faro extremamente sensível para perceber isso. Eles conseguem enredar suas vítimas por meio de discursos, por meio de falas, por meio de elogios e muita bajulação. E você pode até dizer para mim que você não gosta de bajuladores, mas a verdade é que quando une-se a ideia do bajulador com também uma pessoa que faz você se apaixonar, você acaba se deixando levar. Porque a bajulação, ela não vem de uma maneira superficial. É como eu estou te dizendo, ela pega aspectos seus que são realmente verdadeiros. Talvez não sejam tão grandiosos quanto essa pessoa pinta.
No entanto, naquele momento em que você recebe o elogio, você recebe um bombardeio de reconhecimento, como um bombardeio de amor. E nesse momento que você recebe esse bombardeio, o seu corpo logo produz serotonina. E aí você sente aquela sensação gostosa de estar aconchegado, aconchegada, de ficar com o peito quentinho. Talvez você até se apaixone. E aí o seu corpo vai produzir ocitocina. E você vai ficar cada vez mais maravilhado, maravilhada. Vai, como se diz assim, flutuar, tirar os pés do chão. É bem provável que isso aconteça com você. Ou já tenha acontecido. E tudo bem, é ótimo. A gente não tem que bloquear esses sentimentos, essas emoções, essa produção hormonal no nosso corpo. É sempre bem-vinda. A questão que se coloca aqui, no caso do relacionamento tóxico, é porque você passa a depender dessa sensação. Mas por que, Joana? Por que eu passo a depender de uma situação que é simplesmente gostosa? Bom, você passa a depender porque os manipuladores emocionais ou abusadores, eles não somente trazem essas sensações positivas, mas durante algum tempo, com o passar do tempo, de preferência quando você já estiver ali totalmente dentro do jogo deles, quando você já confiar bastante nessa pessoa, ela passa a te criticar, como nós falamos em programas anteriores. Ela passa a destruir pouco a pouco o seu self, a sua visão de você mesma. E talvez isso faça com que você repense a sua forma de ser. Porque afinal, você gostou tanto de receber aquele bombardeio de amor que você vai querer voltar naquele momento onde você recebeu. E como às vezes ele te dá isso, às vezes ele não te dá, ele ou ela, tá, gente? Pode ser homem, mulher, tanto faz. Quando a gente fala abusadores, manipuladores, podem ser homens ou mulheres. Como eles só te dão um gostinho disso de vez em quando, após algum tempo. Quando você já virou uma presa fácil, você já foi conquistado, você já foi conquistada, eles passam a te dar cada vez menos essa sensação de prazer. A serotonina passa a entrar no seu corpo por meio de um conta-gotas. Um conta-gotas emocional que é controlado pelo abusador ou pela abusadora emocional. Eles manipulam você dessa maneira. E assim, você entra em dissonância cognitiva. O que é isso? Você fica querendo entender o que está acontecendo. Você fica perdido, perdida, tentando achar aquela maneira que você era. Porque afinal, quando alguém trata a gente bem e depois trata a gente mal, a gente fica tentando entender o que aconteceu. E muitas vezes você não mudou nada no seu comportamento, você não mudou nada na sua maneira de falar, de se comportar, até no seu carinho com essa pessoa. Você continua sendo uma pessoa carinhosa, atenciosa, como sempre. Mas, por algum motivo, ela muda totalmente o tratamento com você. Pode se tornar uma pessoa fria, pode te dar um tratamento de silêncio. Ela pode sumir durante alguns dias. Diversas técnicas de manipulação emocional podem ser aplicadas a você. E você vai se sentir totalmente perdido, totalmente perdida, tentando agradar essa pessoa. E nada que você faça vai fazer com que ela volte a te tratar daquele jeito. Porém, por algum motivo, ela resolve voltar. Então, ela te dá mais uma dose de prazer emocional. Então, você vai experimentando uma série de hormônios dentro do seu corpo de maneira alternada. Então, de repente, num primeiro momento,
ela vem com bastante serotonina para você, o teu corpo produz bastante serotonina porque você está sendo agradado, agradada, você está sendo elogiado, elogiada, a pessoa te chama para sair, a pessoa te chama para fazer algo bacana e você se enche de alegria. No momento seguinte, onde há a desvalorização, a pessoa te trata super mal, ou ela se irrita muito com você, ela briga com você, sem nenhum motivo aparente, ela arruma pelo em ovo e aí você passa a viver num nível de adrenalina muito alto, porque você está sempre expectante, está sempre esperando que alguma coisa horrível vá acontecer. Quem vive este tipo de relação sabe muito bem do que eu estou falando. Essa pessoa, ela vive pisando em ovos, porque ela nunca sabe quando o abusador ou abusadora, o manipulador ou a manipuladora emocional vai perder a paciência, vai jogar tudo pro alto, vai gritar no meio de uma reunião familiar, vai destruir uma festa, vai para cima de alguém, vai brigar com uma pessoa, vai gritar com ela, talvez a ofenda na frente de amigos, de parentes, ou talvez a ofenda entre quatro paredes. Existe uma situação que se coloca durante relacionamentos duradouros, é bem provável que o dependente emocional se vicie nessa toxicidade, assim como o abusador. O vício é mútuo, porque é uma relação simbiótica, onde um depende do outro. Manipuladores emocionais são perfeitos para dependentes emocionais, assim como dependentes emocionais são perfeitos para manipuladores emocionais. São peças que se encaixam. E dessa maneira, durante esse vício, pode acontecer algo bastante tóxico. Essas pessoas que estão se relacionando, dependente emocional e abusador, elas passam a ter uma relação até compensatória. Então elas brigam e aí elas depois entram em lua de mel. Aí elas têm uma briga mais terrível ainda e aí tem outra lua de mel. E isso torna a relação cada vez mais tóxica e cada vez mais viciante. Porque quando o teu corpo é exposto a muita adrenalina, a muita tensão, e depois ele recebe um bombardeio de amor, e depois ele recebe um bombardeio de serotonina, ele vai ficando viciado nessa sensação. E é exatamente como se fosse aquilo que a gente chama de barato de droga. Ou seja, cada vez mais viciado naquilo, cada vez mais necessário, cada vez mais o dependente emocional passa a depender do abusador. Isso coloca ele numa situação de risco, porque ele está na mão de alguém que tem baixa empatia ou nenhuma empatia. Portanto, ele está exposto ou exposta a qualquer tipo de situação. Há um perigo real, há um perigo físico além do emocional. Então, é necessário que o dependente emocional olhe para essa situação com muito cuidado. A toxicidade, assim como no caso das drogas ou da dependência do álcool, no relacionamento, ela funciona da mesma maneira. O dependente acha, ele acredita, sinceramente, ele tem uma crença muito poderosa de que ele não vai conseguir viver sem essa pessoa. É possível, sim, que você tenha se viciado numa pessoa. É possível que você esteja neste momento viciado, viciada em uma relação destrutiva
que você tenha se viciado em uma pessoa que te destrói, que você tenha se viciado a uma pessoa que tem problemas emocionais sérios, a uma pessoa que pode ter transtornos de personalidade, a uma pessoa que precisa de muito tratamento. Num relacionamento tóxico, cada vez o manipulador emocional precisa dar menos de si. Cada vez ele tira mais do outro. Há um vampirismo energético constante, onde a pessoa manipulada se sente sempre exausta, cansada, impossibilitada de continuar com seus projetos. Portanto, é importante que você se livre das relações tóxicas, que você passe a ter uma vida mais saudável e que você lembre-se de que você não precisa passar por isso. Bom, se o outro precisa de tratamento, é importante que você saiba que é um problema do outro. Caso ele peça a sua opinião, aí você pode até sugerir que ele faça alguma consulta, procure um profissional. Agora, o importante é você se observar. A única pessoa que você realmente pode mudar, você está cansada, cansado de saber, é você mesmo, é você mesma. Portanto, se você passou por algum relacionamento assim como eu descrevi hoje aqui, tóxico, ou se você está passando por um relacionamento tóxico, se na sua família você recebe tratamento de silêncio, se do seu parceiro, da sua parceira, você recebe esse tipo de tratamento, se você recebe tratamento degradante, se você se sente humilhado, humilhada dentro da sua relação afetiva, íntima, profissional, você pode sim estar precisando de ajuda. E é a respeito de você que nós estamos falando. Você é a única pessoa a quem você pode realmente modificar, desenvolver o seu auto-amor, o seu amor próprio, descobrir o quanto é bom estar com você mesmo, começar a valorizar o seu tempo com você, a se colocar como alguém importante na sua vida. Pode ser estranho para você nesse momento isso, mas é a única maneira de se libertar. Então, faça algo por você hoje. E não aceite receber migalhas de amor. Acompanhe o podcast, inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe. Você pode ajudar alguém a sair do abuso emocional hoje. Liberte-se, decrete a sua independência emocional.